E a Prefeitura de Morro da Fumaça está passando por uma revitalização. E durante as obras aconteceu uma descoberta importante para a história da cidade. Uma carta. Não é qualquer carta, uma da década de 60. Em 20 anos trabalhando como pedreiro, essa foi a primeira vez que o Esveraldo encontrou algo escondido em uma estrutura. Estava demolindo a madeira que estava aqui no chão, né? Aí era tipo um palco. Aí eu estava despregando, quando eu vi ela estava pregadinha do lado, assim, na paredinha do palco, no chão aqui. O objeto encontrado foi essa carta, escrita em 1969 pelo prefeito da época, Jorge Silva. Aí eu nem imaginava, né, na verdade. Aí depois foi devolvido para o prefeito, aí ele veio aqui, aí vi que era um documento bem importante, né? A carta foi escrita à mão em um pedaço de papelão e cita a obra de construção da prefeitura. O prédio da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça foi construído durante a década de 60 e inaugurado em 1970, justamente durante um dos mandatos de Jorge Silva. De lá para cá, a estrutura passou apenas por pequenas reformas. Essa é a primeira vez que acontece uma revitalização total por aqui. Eu chamo de reforma, mas praticamente a gente está fazendo uma prefeitura nova, né? Só foram aproveitadas as paredes, enfim, piso, reboco, revestimento, parte elétrica, parte lógica, cobertura, totalmente nova, né? E resolvemos também manter a arquitetura original dela, né? Conseguimos pastilhas, os revestimentos, né, da mesma cor. Então, para até valorizar quem construiu, né? Valorizar o arquiteto da época, né? Além de ter sido o primeiro prefeito eleito na cidade, Jorge Silva fundou a Cooperativa de Energia, participou da construção da Igreja Matriz, fundou o Hospital de Caridade São Roque e foi um dos responsáveis pela implantação da primeira escola pública do município. E o nosso município foi emancipado em 1962 e já em 1970 teve sua sede própria. Então tem que a população de Morro da Fumaça tem que ser muito grata ao então prefeito Jorge Silva, né? E agora mais grato ainda pelo documento que ele deixou lá e hoje está em posse do município. A gente vai ter muito cuidado, né? Vai cuidar muito desse documento de agora em diante. No conteúdo da carta, Jorge também listou os nomes das principais autoridades da época. 55 anos depois, o único político vivo é o seu Getúlio, hoje com 93 anos. O meu pai, ele sempre participou da história de Morro da Fumaça. Ele, desde que foi fundado e emancipado o município, ele já foi vereador. Ele foi um do primeiro vereador de Morro da Fumaça, onde antigamente até os vereadores não tinham salário, trabalhavam com amor e para ver mesmo o município crescer e desenvolver, né? E ele foi também prefeito, ele foi vice-prefeito e na época o prefeito faleceu, que era o saudoso Virgílio Macari, em memória, né? Um senhor exemplar em Morro da Fumaça, e aí o pai era vice e assumiu como prefeito e terminou o mandato também participando e ajudando para o desenvolvimento do nosso município. Esse envolvimento com a política passou de pai para filha. Danda também já foi vereadora e hoje é diretora de cultura de Morro da Fumaça. E a gente tem a graça de ter o meu pai vivo ainda aqui, participando dessa história, contando, fortalecendo esse documento que o seu Jorge deixou, que o seu Jorge era uma pessoa de uma visão muito grande, ele era um visionário e uma pessoa também que amava Morro da Fumaça como nós, né, pai? Que fizemos parte, e eu já com a minha idade, né, e dando continuidade a esse trabalho. Por isso a carta encontrada tem tanto valor sentimental e histórico. Porque tudo que tu faz com amor, né, pai? Quando a gente faz com amor, a gente se realiza e consegue atingir o objetivo, né? É verdade. Bonita história, né? Valorizar a nossa região. Bonito. Morro da Fumaça ainda continua revelando descobertas históricas. Além dessa carta, uma cápsula do tempo que também era da década de 60, foi resgatada. Ela estava na antiga estação ferroviária da cidade e foi escrita por José Cândido, um agente ferroviário. Segundo a família dele, antes dele falecer, ele tinha comentado que havia escrito uma carta para eternizar a sua história e guardado na estação. O documento estava dentro de uma garrafa escondida no forro da estrutura.